Parceiro, bem-vindo de volta. Então vamos lá continuar nossas aventuras russas, Glasnost, Perestroika, Rasputin, essas coisas. Então vamos lá. Pessoal, continuando a situação que estava insustentável, acontece que só tem um caminho para o czar sair dessa situação, que é sair dessa situação literalmente, né? Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que a observação de um historiador muito conhecido em inglês, Christopher Hill, que ele vai estar falando sobre os salários nominais, que dava para comprar menos de 45% dos gêneros adquiridos em 1913. Enquanto no fronte de batalha, que lembrando que nós estamos aqui agora em 1917, estamos em plena Primeira Guerra Mundial. Então, acontece uma deserção em massa do fronte de batalha, que chega de 1 milhão de 1 milhão e 500 mil pessoas. Então, é gente pra caramba. Muita gente fugiu do campo de batalha, porque o fronte, como eu estou dizendo, o fronte era um lugar para você morrer de fome e morrer de frio. Não tinha chance, não tinha preparo, você estava lá para você morrer. Bom, toda guerra você estava para você morrer. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E com isso, cada vez mais, a fome sempre foi um problema. Desde que a gente começou a falar no finalzinho do século XIX, a fome na Rússia e a miséria sempre tinha sido um problema. Acontece que agora os alimentos passam a ser racionados, então não tem muito o que fazer, o czar abdica. Quando ele sai do trono, ele acaba realmente saindo lá no começo de março, daquele mesmo ano, 1917, a Rússia vai se tornar uma república parlamentarista, porque quem vai assumir o poder? Entra aí o partido cadete, representando os liberais moderados, estavam agora no poder. E esse gabinete havia sido formado, esse gabinete que havia sido formado nessa república parlamentarista foi formado pelo príncipe Lvov. Então, olha como é que está o quadro aqui agora. Temos um partido de liberal moderado no poder e temos uma república parlamentarista para assumir aí o rumo que havia sido como na tentativa de corrigir o que o czar havia não feito, que novamente isso é uma coisa muito importante. Às vezes você pergunta, Duzinho, o que fulano fez? Às vezes não é o que fulano fez, é o que fulano não fez, o czar não fez nada. O czar estava vendo todo mundo morrendo e ele falou, tá, continuamos na guerra, tuts, batalha. Isso não adianta. Então, é exatamente o ponto de que ele não fazia nada, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, ele estava perdido, o czar. Então, a tentativa dessa república parlamentarista era resolver, de alguma forma, aí, e trazer de volta qualquer tipo de instabilidade para a Rússia. Só que ela comete um erro. A principal crítica era como diabos a Rússia permanecia na guerra. A Rússia não tinha condição de lutar essa guerra. Por que diabos a Rússia permanecia em conflito? E essa república parlamentarista não vai tirar a Rússia do conflito. Vai manter a Rússia no conflito até o que der. Ela conseguiu realmente alguns pontos relevantes. Ela vai libertar os presos políticos, vai conceder uma liberdade de imprensa, que era pedido há muito tempo, e vai prometer que as eleições vão ser realizadas aí, né, para uma Assembleia Constituinte. Só que não retira a Rússia da guerra. Esse é um ponto interessantíssimo. Se você tira, né, os presos, se você dá liberdade aos presos políticos, né, quem que volta, que estava exilado lá desde o começo da nossa aventura? Isso mesmo, amados. Volta o Lenin. Lenin volta do exílio e publica, lançando de cara as teses de Abril. Que neste programa, eu não vou usar o que está aqui. Agora é a hora do ismo. Vamos explicar o ismo. Gente, o que o Lenin dizia? O que o Lenin tirou do pensamento de Marx? Bom, gente, segundo Marx, o capitalismo era uma etapa necessária. Que após o capitalismo, o socialismo era a etapa de transição ao comunismo. Que aí seria um momento que todo mundo teria as mesmas condições, a ausência da propriedade privada, tudo pertenceria a todos, aí seria o ideal do conceito de Marx. Só que o Lenin, interpretando os textos de Marx, ele fala que, segundo né, o texto de Marx, o último lugar a passar por uma revolução socialista seria a Rússia. Porque a Rússia, quando Marx escreve, vivia num sistema quase que feudal. Não tinha nem acontecido a industrialização ainda. Então, as condições da Rússia de ser o primeiro país a sofrer uma revolução socialista, que, novamente, o capitalismo era uma etapa necessária na visão de Marx para aí ter esse intermédio do socialismo ao comunismo, a Rússia era o último país do mundo que ia ter uma revolução socialista tão cedo. O Lenin lê aquilo e fala, eu cansei de esperar ter revolução socialista, está demorando esse tempo. E o Lenin ele vai chegar e vai falar, Revolução Russa agora é nós. Vai ter revolução socialista adiantado do que o pensamento
do pensamento que o Marx havia proposto. Então, o próprio pensamento de Lenin já é uma subversão do pensamento marxista, que dizia que o capitalismo era uma etapa que devia ser ultrapassada, devia ser realmente passada por... O país ia passar por aquilo, uma etapa de transição. O Lenin vai querer pular o capitalismo. Então, nessa fase do começo, estava industrializando, não tinha um capitalismo consolidado, sólido, não tinha um capitalismo por si dizer, ele vai pular, de república parlamentarista, vamos direto para uma república socialista. Então, pulando a etapa de transição, que a ascensão e queda do capitalismo, ele vai pular isso. Então, isso já é uma subversão do pensamento de Marx. Então, às vezes você, porque Marx falou aquilo da Revolução. Marx não falou nada. Marx estava lá. Isso é a interpretação do Lenin, dos escritos de Marx. Tenham isso em mente, que isso é importantíssimo. Assim como a foice e o martelo é muitas vezes atribuída ao Marx, muitas coisas que o Marx não disse é atribuído a ele. Muitas coisas da interpretação do pensamento de Lenin é leninista, é a interpretação do pensamento do Lenin mesmo, não do pensamento do Marx em si dizendo aquilo. Então, tenha isso em mente. Outra coisa que o Lenin vai dizer, que aí sim eu posso usar, como a vocês trazem aqui, para depois dessa explicaçãozinha básica. No programa que ele vai soltar, que são as teses de abril, ele propõe o seguinte, que a Rússia deveria sair imediatamente da guerra, contrariando o que a República havia feito, que fosse chamada uma república de sovietes, ou seja, os operários, lembra que eram conselhos de operários, iriam mandar no país o poder aos operários, e que os bancos e as propriedades privadas fossem nacionalizados, ou seja, fim da propriedade privada. E o que ele queria dizer? No pensamento dele, que inclusive está nesse livro, das teses de abril, né, esse escrito dele, é o seguinte: como que seria feito esse processo de transição para o comunismo? Após sair desse capitalismo e entrar um governo socialista, seria feita a ditadura do proletariado. Então, a ditadura do proletariado deveria garantir que fosse eliminada a noção daquelas pessoas, daquela população, qualquer tipo de conceito relacionado à propriedade privada, porque nada seria mais privado, tudo pertenceria ao Estado. Então, ela deveria tomar o controle dos meios de produção, deveria tomar o controle de todos esses meios, né, que eram nacionais, e acabar com o conceito de privado. E quando esse conceito de privado estivesse erradicado da noção popular, que não existe isso, que tudo eu tenho tudo, eu tenho muito lucro, inclusive o lucro era algo que ele queria abolir para sempre. Quando ele tirasse essa noção, aí sim aquele país, aquela nação, estaria pronto para viver o dito comunismo. Gente, novamente, isso é só teoria. Esse aqui não é o Duzinho falando, é a interpretação de Vladimir Lenin do pensamento de Marx, ok? É isso que eu estou tentando dizer para vocês, que é importante a gente discernir o que é o pensamento teórico do marxismo, o que é o pensamento de Lenin partirado do marxismo. Então, temos aqui agora o que é o socialismo para Lenin, o que ele almejava, ok? Então, vamos para a Revolução Socialista agora, que com isso aqui ficou fácil, não é mesmo? Então, vamos lá. Gente, o partido bolchevique crescia muito. Por quê? E por que crescia muito? Os caras de abril para junho, eles passaram de 80 mil homens para 240 mil homens. Então, eles tinham muita gente. Então, isso conseguia fazer o que eles quisessem na Rússia. E por que eles tinham tanta gente? Por quê? Expliquei na foice e no martelo. Os operários e os camponeses apoiavam eles. Porque uma das promessas do nosso amigo Lenin, que ele vai fazer e vai manter o apoio desse pessoal do lado dele, é a reforma agrária. Lembrando que esses camponeses e operários sofriam muito, né? Principalmente os camponeses tinham interesse na reforma agrária, que é a população que vivia na parte agrária de fato. Eles vão apoiar aí o Lenin. Mas os bolcheviques eram numerosos, independente desse apoio, eles eram numerosos por si só. Estou dizendo para vocês que o quanto que ter o apoio dessas massas, principalmente dessas massas que estavam sendo oprimidas, né, os operários e os camponeses, foi determinante para a Revolução Russa, ok? Então, como eles propunham o fim imediato da participação da Rússia na Primeira Guerra, isso já deixou popular pra caramba. E essa inacionalização das propriedades, da coletivização de toda a Rússia, ou seja, propriedade privada para o espaço, chamou a atenção de muita gente, mesmo que muita gente ficasse com o pé atrás. Então, em 7 de outubro, percebendo que era a hora, o nosso amigo Lenin vai voltar, escondidinho, lá para Petrogrado, para conseguir organizar a sua insurreição para o dia 24 de outubro.
Só que vai acontecer que só vai, de fato, vai ser na noite do dia 25 de outubro, depois que já vai estar acontecendo diversos pontos estratégicos já vão ter sido tomados pelos bolcheviques, começa a invasão absurda do Palácio de Inverno e, como eu disse, na noite de 25 de outubro, de fato, quando já ainda estava acontecendo o assalto no Palácio de Inverno, que é uma invasão meio complicada de você realizar, ele começa o Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. O que é o Sovietes? Conselho de Operários, só para vocês terem em mente, lembro novamente. Então, o que ele vai dizer nesse grande congressão? Ele vai mandar um telégrafo que foi ser transmitido por todo o país, que eu preciso ler agora diretamente, que é uma referência histórica, né? Então, vai fazer o apelo do Congresso. Aos operários, soldados e camponeses, esse apelo que é redigido por ele, dizia: apoiando-se na vontade da imensa maioria dos operários da guarnição que se realizou em Petrogrado, o Congresso tomou o poder nas suas mãos. O Congresso decreta toda a autoridade. Qual Congresso? Congresso dos Sovietes. O Congresso decreta toda a autoridade local passa para os sovietes de deputados dos operários, soldados e camponeses que devem assegurar uma verdadeira ordem revolucionária. O que esse cara fez? Tira o poder, aquela burguesia que estava lá com o Partido Liberal no poder da República Parlamentarista, e vai fazer o seguinte: joga esse pessoal para o lado, todo o poder aos operários, todo o poder aos trabalhadores, todo o poder aos camponeses, todo o poder aos soldados. Duzinho, os soldados que estavam insatisfeitos no fronte de batalha, isso mesmo, ele vai dar a faca e o queijo na mão para essa galera e falar assim: gente, vem. Então, aí tem um apoio absurdo e por isso que isso deu certo. Então, com os bolcheviques no poder, que eles tinham sumido, fosse o Congresso nós agora tomaram o Palácio de Inverno, a Assembleia Nacional Constituinte vai ser eleita. Com menos de 30% dos votos, num golpe de força, os bolcheviques dissolvem a Assembleia e aí a ditadura ia se consolidando e a paz que essa ditadura ia consolidar era essencial para, primeiro, que a revolução funcionasse, que essas medidas revolucionárias vingassem e, mais principalmente, que esse regime não sucumbisse. Então, a ditadura tinha esse objetivo, de manter a paz, que era fundamental para essa instabilidade da Rússia, que ela não tinha há trilênios. Então, primeira coisa que vão fazer, acontece as negociações para retirar a Rússia da guerra. Aí, novamente, que ano nós estamos? 1917, só para vocês terem ideia. Que ditadura é essa, Duduzinho? A ditadura do proletariado, a ditadura dos sovietes, na mão, o poder na mão dos sovietes, na mão dos operários, dos soldados, etc., na mão dos bolcheviques. Tenho isso em mente. Então, vamos falar sobre como a revolução vai se consolidar? Vamos, mas já, próxima parte, pausa.